Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Minha irmã, meu irmão, nós vamos agora então, por um tempo, por um mês, ter as nossas aulas gravadas, não somente no método de aulas gravadas, mas naquele inteirinho o estudo dirigido, não é? Continuando o nosso curso de Teologia Fundamental. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude neste momento tão difícil para a humanidade, para que nós possamos trabalhar para que a teologia nos ajude também a sermos consolados e a consolar também todos os nossos irmãos. Então vamos continuar o nosso texto da IUTA, da Teologia Fundamental, não é? Na última aula, nós tínhamos estudado o capítulo 3, vocês se lembram? Explicava de modo mais aprofundado que a revelação é o caminho que Deus faz até o homem. Lembra, né? Enquanto que na religião natural o homem pode compreender que existe um Deus criador a partir do próprio desejo de perfeição dele e no cosmo. Também é verdade que racionalmente o homem quer chegar até Deus, mas o homem não conhece um Deus íntimo e pessoal se Deus não vem até o homem. É o mistério da encarnação, né, de Jesus Cristo. E nós tínhamos estudado praticamente todo o capítulo 3. Havia apenas estado estudar o caráter pessoal da revelação, que eu pedi, né, por um e-mail que vocês lessem. Que o caráter pessoal da revelação é o mistério de Deus amor, que atua salvando o homem, o ser humano. E dizíamos também, no decorrer das nossas aulas, das apresentações, que Deus se revela de modo íntimo a cada ser humano, mas isso se deu no decorrer de uma história, que nós chamamos de história da salvação. Por isso que no capítulo 4, que eu pedi se vocês pudessem ler, aprofundar, nós tínhamos aprofundado o tema, teríamos a possibilidade, de aprofundar o tema das grandes etapas da história da revelação. Dei algumas perguntas para vocês seguirem, estudarem, né, para fazer síntese. E nós temos entendido que a revelação começa com uma história. Nós não somos a religião do livro,
mas a revelação da palavra de Deus que cria história, que faz história, que entra em contato com o ser humano. No início do capítulo 4, a Yuta diz: ao confessarmos Deus, nós cristãos, não estamos a olhar somente para a harmonia do cosmos, nem nos referirmos a mitos dos tempos primitivos. Não falamos apenas do Deus que se experimenta na intimidade do coração humano, nem do Deus dos filósofos. Referimos-nos ao Deus vivo da história, ao Deus dos patriarcas, ao Deus de Israel e, sobretudo, ao Deus que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos a olhar, em suma, para uma pessoa, Jesus Cristo, e partimos de acontecimentos concretos. Deus enviou, Deus entrou no mundo e mudou o rumo da história. Os escravos são libertos, os enfermos são curados, os pobres são iluminados pela fé e as mulheres são valorizadas como pessoas humanas iguais aos homens. Conhecemos realmente Deus através da Bíblia. Aí relata-se a história de Deus com os homens e são descritas as grandes obras do Senhor que guia o seu povo. Aí está o resumo, né? A Bíblia contém o esquema da ação de Deus, do Deus que se fez presente, que fez história. Então vamos lá. O Deus do Antigo Testamento. Deus revela-se desde a origem do mundo por meio da criação, e especialmente através da consciência moral do homem e da sua orientação na história. Existe, pois, uma história universal da revelação divina. Nessa história, eu gostaria somente que vocês nunca esquecessem aquele esquema que eu sempre apresento, né? O homem é pessoa. O que é ser pessoa humana? Fenomenologicamente, nós podemos dizer: ser pessoa significa ser criado à imagem e semelhança de Deus. Isso é o fato teológico. Deus os criou, homem e mulher, mulher e homem os criou à sua imagem e semelhança. Todo o debate teológico, né, de ser imagem de Deus e semelhança, quer dizer que o homem é imagem de Deus, criado como recebe de modo fixo, permanente, o próprio ser que Deus lhe dá, a sua imagem, e semelhança é a capacidade do homem a crescer nessa configuração com Deus. E esse esquema nós transmitimos para a filosofia. Da filosofia podemos tirar alguns elementos fenomenológicos para explicar isso. Ser imagem e semelhança de Deus significa ser pessoa humana, dotada de inteligência, vontade, liberdade, capacidade de amar, moralidade e religiosidade. Muito bem, desse fato, dessa pequena análise, nós falamos da revelação primitiva. Além disso, diz Yuta, Deus deu-se a conhecer aos nossos primeiros pais de um modo claro e explícito, conforme destaca o Concílio Vaticano II. Querendo abrir o caminho da salvação sobrenatural, Deus manifestou-se pessoalmente aos nossos primeiros pais, já desde o princípio. Revestiu-os de graça e justiça e convidou-os a viver em íntima comunhão com Ele. Isso é muito importante. Viver em comunhão com Deus significa participar do ser de Deus. O Tratado da Trindade, como eu expliquei, lembra-se, né?
Deus é comunhão de pessoas. E essa comunhão de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que se amam, o Pai ama o Filho ama o Pai. Do amor do Pai, do Filho inspira o Espírito Santo. É realizado na Trindade à destra, fora onde Deus cria o mundo para o homem, o redime porque pecou e o Espírito Santo santifica. Então a Yuta apresenta as grandes etapas da história da salvação primitiva. Depois da queda, Deus fez a Adão e Eva uma promessa de salvação, o proto-evangelho. Gênesis 3,15, a mulher esmagará a sua cabeça, a serpente, que iludiu o homem. E teve um incessante cuidado com todo o gênero humano, para dar a vida eterna a todos os que procuram a salvação com perseverança das boas obras. Com o passar dos tempos, os homens não puderam esquecer esta primeira revelação, tal como uma pessoa não pode esquecer as fortes impressões da sua juventude. Encontramo-la ainda que desfigurada e em parte corrompida, em muitas formas disfarçada e escondida, em muitas representações e crenças religiosas. Em todas as religiões misturam-se elementos dos mistérios divinos revelados aos homens no início do mundo. Nesse sentido, eu gostaria que vocês pudessem um dia pesquisar a obra de Viktor Frankl. Ele tem uma obra que se chama Presença Ignorada de Deus, que demonstra exatamente isso, que na alma do homem há essa presença de Deus, é o dado criatural. E nós analisamos isso em conjunto com as outras ciências, a filosofia, a biologia, a psicologia do desenvolvimento humano. Quer dizer que não é somente a revelação cósmica ou a prova antropológica da existência de um Deus no desejo de perfeição, dos universais de amor, de bem, de justiça, mas no próprio homem, no singular que anda pelo mundo, se vê que, não obstante as figuras do pecado original presente, essa figura, essa imagem do não servir a Deus, que o relato de Adão e Eva prefigura e também demonstra, nós o entendemos também na realidade mais profunda de cada ser humano, que busca algo mais, que busca compreender o mistério que o envolve. Falando em termos de revelação católica, nós entenderemos muito bem quando eu falo que eu conheço Deus através do mistério da revelação do projeto de amor que Ele tem para comigo e para com a humanidade. Quebrada a unidade do gênero humano pelo pecado, Deus decide salvar a humanidade e falo através de uma série de etapas. A revelação primitiva é prosseguida na aliança com Noé depois do dilúvio, pois Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Noé pode ser considerado como representante de todos aqueles homens que não conhecem o Deus do Antigo e do Novo Testamento, agrupado por países e línguas e nações. Deus oferece a ajuda eficaz a todos eles. Dependente, Deus, antes de começar uma história propriamente dita com Abraão, continua a apresentar-se aos justos, né? Aqui justo é muito profundo o termo justo, né? Justo significa aquele que se ajusta à vontade de Deus. Aí você me pergunta, mas por que não é um justo? Porque ele procurava a seguir o ditame da lei natural escrito no seu coração, e não obstante também ele estava sobre a maldição do pecado de Adão e Eva. E isso é um ponto, né,
que a igreja sempre fala, se une aos homens de boa vontade, aqueles que procuram dentro de si uma verdade, uma realidade concreta. Mas, então, né, esse é um ponto interessante de estudar, a Arca de Noé, né, entra aquele esquema das primeiras aulas. A revelação cósmica me revela Deus. A imagem de querer uma nova criação, uma nova humanidade, é a essência de uma realidade que se chama religiosidade, né? A religiosidade natural, que faz com que o homem, na sua própria essência, busque a Deus. Não se esqueça, o homem é dotado de inteligência, vontade, liberdade e capacidade de amar, moralidade, busca a verdade e o bem, e religiosidade, busca unir-se a uma realidade maior que ele, sobrenatural. Bom, mas aí a humanidade está dividida. Leiam lá a Torre de Babel. Babel significa El-Bab, Elohim, Deus que confunde os homens que querem chegar até ele pela torre. O homem não pode mais tocar a Deus. Não, o homem foi expulso do paraíso. Essa é a imagem simbólica, mas real, concreta, verdadeira, revelada. O homem não pode mais alcançar, tocar a Deus. A eleição de Abraão. Então, para reunir a humanidade dispersa, Deus elege Abraão. Chama-o para sair da sua terra, da sua família, da casa do seu pai, para fazer dele Abraão, quer dizer, o pai de inúmeros povos. Nele serão abençoados todos os povos. Na história dos patriarcas, Deus manifesta-se como um Deus que faz uma eleição imerecida, um Deus que mostra o caminho e que guia num país estrangeiro. Promete a posse de uma terra maravilhosa e descendência numerosa, mas ainda faltam umas normas legais de culto. Em repetidas ocasiões, a história desta promessa corre o risco de se perder numa selva de comportamentos humanos poucos edificantes. Mas Deus continua a guiá-los através de toda a confusão humana. Espero que vocês tenham paciência. Eu estou hoje, infelizmente, aqui na minha casa, estão fazendo umas obras, está um pouco de barulho. Mas tenham paciência, tá? Vai passar alguns minutos. Eu preciso aproveitar do tempo para passar o essencial para vocês. Me perdoem, tá bom? Então, esse povo nascido de Abraão, 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 sai da tua terra, da casa dos teus pais, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. É um povo que será reunido esperando a vinda de um Salvador. Bom, nesse ponto, eu gostaria de meditar convosco sobre alguns elementos muito importantes sobre o fato de Deus formar um povo.